queres que a gente resolva? Tá? Mas por hora vamos nessa aqui. Mas tu me diz, ó, professor, quero que tu resolva essa, daí tu me mostra lá no WhatsApp. Tranquilo. Beleza, verificar um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca e os responsáveis pela administração decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tenha 6 metros de diâmetro interno. Então é um cilindrão, né, com 3 metros de raio, né, basicamente. Uhum. E atender demanda de água da população por um período de exatamente 9 dias consecutivos. No 10º dia, o reservatório vazio é completamente restabelecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 com aproximação para o pi. Tá bom. Nas condições apresentadas, determine a altura interna mínima em metros que o reservatório deverá ter. Rapaz, coisa arada, hein? Bem, o negócio é o seguinte. Parece que essas pessoas, essas 100 pessoas, vão consumir toda a água desse reservatório em 9 dias, certo? Isso. E a água está dentro do cilindro. Então, o volume de água tem a ver com o volume do cilindro, certo? Uhum. Nós já temos informação suficiente para encontrar o volume de água que tem que estar dentro desse cilindro. Porque o enunciado nos deu tudo quanto a isso, quando ele nos falou a quantidade de pessoas, a quantidade de tempo, quantos litros cada uma bebe, beleza? Uhum. Então vamos colocar, vou até colocar azulzinho aqui de água. O volume de água é igual ao quê? 120 litros, porque é quanto cada pessoa bebe, Só bebe. vezes 100 pessoas, são 100 pessoas, vezes Uhum. 9 dias, porque cada pessoa bebe isso por dia, né? 120 litros por dia. Ah, não tinha pensado nisso. Na verdade, não é que Entendi. ela consome, não é que ela toma 120 litros, né? Provavelmente ela toma banho, cozinha, essas coisas, né? Uhum. Beleza, então esse aí vai ser o volume de água. Né? Note que não é isso que o problema está pedindo, mas com isso a gente vai encontrar o que o problema está pedindo. Então, só Uhum. para eu já dar uma introduzida aqui em dados bem óbvios que o problema tem. Porque o que o problema está pedindo? Ele está pedindo, olha só, altura interna. Tu anotou um monte de coisa, mas não anotou o que o problema está pedindo. Tem que saber a altura. Ok? Então, a primeira Entendi. coisa que tem que fazer no problema de matemática é indicar o que o problema está pedindo. Então, é a altura. Onde que está essa altura no nosso problema? Bem, se a gente está falando de um cilindro, volume de cilindro e tal, a gente está falando do volume do cilindro. Então, que é a base, não sei se tu sabe, né? Mas o volume de um cilindro é πr ao quadrado, ou seja, a área da base vezes a altura. Uhum. Sabia disso? Tá anotado aqui embaixo da questão aqui. Aí eu tentei usar, mas não consegui. Bom, então é isso, né? Tu queres o volume, deu informação de volume, tu tem que usar a forma do volume, né? Tá falando de um cilindro, essa é a forma do volume do cilindro. Então a gente quer encontrar essa altura aí. Agora a gente isola ela, porque na matemática é assim, se tu ficar aguardando para jogar número e depois isolar, você vai se ferrar, beleza? Uhum. Então, eu vou pôr essa coisa mais ainda para baixo. Nós já temos essa informação, mas eu quero brincar com ela só depois. Tá, nós queremos a altura, é o que o problema nos pede. E ele falou algumas coisas aqui. Ele falou qual é o π, né? O π tu tem que considerar que é 3. É 3. Então eu vou colocar já de azul esse V aqui, que é o volume de água, né? Ali é o volume que está dentro do cilindro, porque o cilindro está completamente cheio, entende? Então o Uhum. volume de água é igual ao volume do cilindro. Eles ocupam o mesmo volume. É que nem uma caixa de litro de leite. A caixa está completamente cheia e ela tem 1 litro. É o volume da caixa. Mas também é o volume de leite que está ali dentro. Se tu por acaso colocasse 1 quilo de cimento dentro de uma caixa de... Quer dizer, se tu enchesse a caixa de leite de cimento, continuaria a caixa tendo 1 litro e teria 1 litro de cimento também. A diferença é que 1 litro de cimento pesa muito mais que 1 litro de leite, concorda comigo? Uhum. Mas o volume é o mesmo, porque volume é apenas o tamanho ocupado, sacou? Não tem nada a ver com Uhum. peso. Beleza? Então tá bom. Tô falando umas coisas aqui que eu considero óbvio e tal, mas se tu tiver dúvida, fala, tá, velho?
Não, tranquilo. E agora o raio, né? Ele falou sobre o diâmetro. Ele falou sobre o diâmetro C6, então o raio é 3. Certo? Uhum, O π é 3, ele falou no enunciado, e o raio é 3 também. 3 uhum. ao quadrado. Agora a gente tem que pôr o volume. O volume está aqui. O problema é que o volume está em litros. Né? Uhum. Então, esse é o problema. Porque enquanto o volume está em litros, os outros dados ali estão em metros. Então, de alguma forma, né, ó, 6 metros. Né, esse Só 3 que aqui é metro. o litro Passar também de não é litro para metro. metro cúbico. Sabe passar de litro para metro cúbico? Opa, sabe passar de litro para metro cúbico? Ou não? Não tem aí na tua prova alguma coisa aí? Tem que saber de cor isso aí, então, hein? Tipo, é isso que eu ia fazer. Eu passaria o litro para metro cúbico e os restos dos valores também. Eu pegar e ia passar. Não, Para o poder pegar resto e já está em juntar. metro, não precisa passar mais nada, é só o Ah, volume que ali está em litros, né? Porque a informação que o enunciado deu foi em litros. Então uhum, tá, ó, decora aí. Para passar de litros para metro cúbico, que é o que tu normalmente vai ter que fazer nessas contas, você tem que dividir por 1000, tá bom? uhum. Então dividir por 1000, só isso. Portanto, o nosso volume aqui é. Vou fazer o seguinte, olha só a safadeza. Eu vou deixar. Vou deixar desse jeito mesmo. Só que eu vou fazer o seguinte: 12, tu não concorda comigo que 12 é 4 vezes 3? Uhum. 4 vezes 3 vezes 100 vezes. 4 vezes 3, que é 12 vezes 10 vezes 100, ou seja, vezes 1000. Né? Eu só tô juntando zeros aqui, né? Ó, 3 zeros, 3 zeros, certo? Nada Uhum. demais, né? Vezes 9 litros. Agora, por que eu fiz isso? Porque se eu quiser passar para metros cúbicos, que é a unidade que nós estamos trabalhando ali em cima, tem que dividir por 1000, certo? Uhum. Então vamos lá. Eu vou continuar deixando 4 vezes 3 vezes 9. 9, tu concorda comigo que é 3 ao cubo, né? Uhum. 3 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. A Corta, gente corta. corta o meu. Isso. Aqui, metro cúbico, né? Tem que sempre deixar as unidades certas. Então o volume em metro cúbico é 4 vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Professor, para que deixar fatorado desse jeito? Tu já vai entender. Ó, agora a gente vai pegar esse negócio aqui, que foi a conta que a gente fez para encontrar a altura, que é o que o problema está pedindo, foco no que o problema está pedindo, e ali no lugar do V, a gente vai substituir o V em metro cúbico que a gente acabou de encontrar, certo? Uhum. E agora a gente repara uma coisa muito boa. Tem 3 ao quadrado aqui, tem 3 ao quadrado aqui. 3 Tem aí, 3 3 aqui, embaixo. tem 3 aqui. Não precisa de conta, velho. Esses probleminha de Enem é tudo cortar coisa. Então tem que ter no mínimo 4 metros essa torre de água aí para poder, por 9 dias, né? Uhum. Coisar as pessoas tudo aí, beleza? Entendi. Então tá Tá. bom, ó. Vamos recapitular aqui. Tem uma cidade que precisa de um reservatório de água para 100 habitantes, 9 dias, cada um consome 120 litros. Então ele Uhum. precisa ter toda essa água aí, dessa combinação de dados que eu falei. Como é um cilindro, tem a equação do cilindro. Então o volume de água é o volume do cilindro, porque a água vai ficar dentro do cilindro. E como a gente quer a altura, a gente pega a equação do volume do cilindro, que é essa, e isola a altura. Tá aí. Uhum. A gente já tem alguns dados, mas ainda falta o volume, que é o volume de água, que pode ser informado pelos dados das pessoas, que são 120 pessoas, desculpa, são 120 litros de água por dia, que cada uma dessas 100 pessoas usa por 9 dias. É essa a quantidade de volume de água que tem que ter no cilindro. Então, eu fiz uma matemática assim, ó, nível sexta série, tá? Que fatorar é coisinha que a gente aprende lá na sexta série, sexto ano, né? MMC, essas coisinhas. Eu só escrevi para ficar mais fácil, né? Para não precisar ficar fazendo multiplicação e depois ter que fazer a divisão das coisas que tu acabou de multiplicar. Inútil, né? Tempo jogado fora. Então eu deixei ali o 1000, né, para poder cortar depois, e esses 3 com um monte de coisa aí, para poder cortar também com o resto lá, beleza? Uhum. Pois é. Então tá aí, meu bro.
Daí nós corta tudo depois quando joga lá na equação da altura e já era, beleza? Tudo certo? Uhum. Alguma dúvida? Não, Zero tranquilo. dúvidas? Eu achei interessante desse jeito que você pegou falar e só poder cortar depois. Vou Claro, é pegar muito bom gente, cortar, mano. né? Todo mundo gosta de cortar, então favor e corta. Claro que eu já vejo as coisas com uma visão a médio prazo, assim. Eu sabia que tinha 3 lá na conta que a gente estava fazendo antes, né? Por isso que é bom fazer a conta em partes assim, daí eu pensei, já que tem 12 aqui, dá para transformar em 3 vezes 4. Já que tem 9 ali, dá para transformar em 3 ao cubo. Poder ir cortando as coisas depois. Então é um pouquinho de perspicácia também, malandragem, beleza? Qual conta tu quer Entendi. fazer agora? Eu queria pegar e passar, que vai cair duas de trigonometria na prova, eu queria passar para a de trigonometria do caderno lá, que era a página 19. Só escolhe a questão lá, aponta que eu pego para fazer. Deixa eu pegar aqui na foto então. E, velho, essa bonequinha aí do anime ali é legal, aquele anime? Não, esse negócio faz muito tempo que eu coloquei. Foi um amigo meu que pegou falar e mandou Te colocar. trollou então, né? Nossa senhora. Eu nunca mais troquei, que eu não uso mais sem meio direito. Eu uso mais Tá. sempre que uso o microfone. Pegar mal, né, cara? Menininha lá. Ó, isso que eu vou mudar esse negócio ainda. Aqui, ó, é a do caderno lá, que é a questão 5, que do caderno lá, que era sobre o, qual é o nome? Para resolver uma discussão entre dois alunos. Tá, já achei. Aí tem a de baixo também, que eu não faço a mínima ideia como é que ela resolve. Essa aí, tipo assim, eu tive só uma confusão pra poder pegar e entender, mas eu tava entre ela, essa que eu marquei, e a A. Eu precisava, tive só uma explicação simples, e essa aí que eu não sei nem como é que resolve. Essa aí tu tem que decorar só, velho. Não tem como assim explicar. Tu tem que decorar que o cossecante é o inverso do seno, tá? Só isso. Tá boa, a resposta é B. Beleza? Entendi. Peraí. Porque tem duas aqui, né? Se seno de x diferente de zero é a E, desculpa. É aí? Porque é isso, ó. Cossecante é 1 sobre seno. Acabou. Então, se a cossecante é 1 sobre seno, a secante é 1 sobre cosseno. Beleza? Um é o contrário do outro. Secante 1 sobre cosseno, cossecante 1 sobre seno. Beleza? Uhum. Agora, por que tem que ser diferente de zero, né? E não É isso diferente que de eu... 1 lá, que nem na B. Porque senão vai ter divisão por zero, vai dar caquinha, né? A gente não Entendi. pode dividir por zero, lembra? Uhum. Então, né, o seno de x tem que ser diferente de zero, porque senão, se fosse possível ser igual a zero, ficaria 1 dividido por zero e tu sabe, se tu jogar 1 dividido por zero na calculadora, ela para de Aí, funcionar. tá. Está Aí, aí. aí tem a 6 também. Observe a função trigonométrica y igual a 1 mais 2 seno x. Observe, pode-se afirmar que o conjunto de imagem é o intervalo. Aí. Primeiro tu tem que saber o que é o conjunto de imagem, né? Você sabe? O conjunto tem. Tem a É ver aquele com com o ondinha, seno não e é? cosseno. Oi? Tem a ver com as ondinhas ou não? Por o caso Com do tom- seno, cosseno, sim, mas é que a imagem é uma característica, é uma coisa sobre o estudo das funções, as funções em geral. A imagem são os valores, resumidamente, né? A imagem são os valores que você pode receber de y, ok? Entendi. São os valores que podemos receber de y. Isso que é imagem. Só isso. Entendi. Né? Daí o que acontece? Nem sempre você pode ter todos os valores possíveis, né? Por exemplo, quando tu está trabalhando com a função x ao quadrado, clássica lá, da parábola, tu não pode, por exemplo, quando tu está trabalhando com a função x ao quadrado, ter respostas negativas, não é mesmo? Porque tudo ao quadrado fica positivo. Lembra disso? Uhum. Então a Uhum. imagem da função x ao quadrado, por exemplo, são apenas os valores positivos, de zero até mais infinito, só que positivos. Entendi. Isso é uma característica da x ao quadrado. Tem outras funções que é o contrário, né? Ou outros números, por aí vai. Agora, seno, né? Como tu falou, o seno ele tem um gráfico bem característico, é uma ondinha.
Então, nós temos a ondinha do seno aqui. Perceba que essa ondinha ela sempre tem um teto e um chão, né? Uhum. Ela nunca vai para cima do 1 e para baixo do -1. Então a gente pode afirmar, né, que para o seno, sozinho, o seno de x, né, essa aqui é a função y igual a seno de x. Para o seno do x, a imagem dele, ou seja, os valores que o y dele pode assumir, né, y igual a seno de x, valores que o y pode assumir, vão de -1 a 1. Nunca é menor Saquei. que -1 e nunca é maior que 1. Beleza? Uhum. Diferente, por exemplo, uma reta, né? Uma reta, assim, só como um exemplo, né? Ela vai do menos infinito até o mais infinito, né? Ou uma Entendi. parábola que tem, pode ser aqui, né? Vai até o menos infinito, mas chega num topo aqui. Por aí vai, né? Tem várias funções, várias características para o seno -1 a 1. Só que aqui nós não temos exatamente o seno, né? Nós temos 1 mais 2 seno. Então não é exatamente o seno em si, mas sim é um seno com algumas modificações. Beleza? Uhum. Então tá bom. E aí, mediante a tudo que eu falei, tu tens ideia de qual é a imagem, então? Se o seno ele vai ser modificado por 2 seno x, se a gente considerar que o seno x ali pode ser entre -1 e 1, o y é igual a 1. Então, o y seria o que está no topo ali, correto? Isso que eu Isso, ouvi. pode se pensar dessa forma, exatamente. Aí, Vai pensando, né? O 2 de fato vai multiplicar o -1 e 1 aí, né? Dando uhum. uma nova característica, uma nova amplitude para essa resposta. Eu vou pegar uma xícara de café e já volto, tá? Vai pensando aí. Beleza. Dois, três. -2 mais 1 vai dar -1. D.
Voltei, velho. Desculpa a demora. Caiu tudo aqui na minha cozinha. Aí, chegou na resposta? Cheguei, foi. Acho que tá certo. Parece que Ô, foi de velho, boa. tu é carioca Eu ou fiz tu é o seguinte. mineiro? Uma hora tu tem sotaque de mineiro, outra tu tem de carioca. Então, vou explicar. É por conta que eu sou do Rio, só que eu já moro aqui em Minas já faz um tempo, então meu sotaque é tudo misturado. Aí, tipo assim, meus amigos também têm boa parte de São Paulo, então meu sotaque é todo misturado. Aí é sempre Ô, confuso, louco. mas eu sou do Rio. Pode crer. E aí, qual que é a resposta? Então, eu fiz o seguinte, eu botei que seria 1 mais seno, só que na hora que botou o x, eu botei o menos 1 e depois eu fiz dois cálculos. Um que é menos 1 e o outro é 1 com 1. Como é que eu posso explicar Sim, do sim, jeito entendi. melhor? Um positivo e um negativo, né? Uhum. Isso. Daí depois eu peguei e fui lá e só, tipo, passei aquilo ali, aí basicamente ficou menos 1 e 3, que é a resposta D. Certo. Exatamente isso que tinha que fazer, sem mais nem menos. Beleza? Uhum. Daí eu queria pegar e fazer que é a próxima dessa, que é uma gráfica que confeccionou material de campanha determinar uma gráfica, novamente, isso é muito ruim, uma gráfica que confeccionou material de campanha determina o custo unitário, isso, essa aí. Uhum. Essa daí também eu não consigo fazer, tipo assim, não sei se estava nem no caminho certo, mas... Bem, de novo envolve seno, né? E ele está pedindo o custo máximo e mínimo, né? Novamente associado o valor máximo e mínimo do seno, né? Que é menos 1 e 1. Então, de Entendi. novo, tem que colocar no lugar do seno ali o menos 1 e o 1. Beleza? Uhum. Então, né, o que tu vai ter ali, vamos dizer assim, o mínimo, né? Mínimo com M minúsculo. Vai ser 200 menos 120. Por quê? Porque esse cara todo aqui vai ser menos 1 quando tiver no mínimo. Então vai ficar menos 1 vezes 120 menos 120, certo? Então 200 Mas, menos 120 vai ficar 80, diga. mas tem um valor de pi, ali, mas tem, Não mas eu importa, porque o seno porque no final vai dar menos 1 a 1, né? independe de quem tá dentro, sacou? O que Entendi. importa é a imagem aqui, como eu estava te falando, os valores que tu pode receber de Y. E sendo seno normal, é sempre de menos 1 a 1. O que vai mudar é se tiver um 3 aqui, como foi ali no caso que tu resolveu agora há pouco, por aí vai, né? Mas ali dentro não importa nada, tá? Entendi. Então, o C máximo aqui, pela mesma ideia, vai ser 200 mais 120, né? Mais 120. Ah, não, é muito. Eu tinha chegado, tipo assim, nos cálculos, que eu achei que era aquela, por exemplo, na hora que ele botou que é π sobre 2 vezes t, eu falei, pô, deve ser aquele negócio circular, que é quando tá cortado assim, é π, aí depois é π sobre 2, 2π, 3π sobre 2. Aí eu fiz uma Não. computação. O que tu pensou é legal quando tu tá pensando no domínio, né? Nos valores que tu pode jogar ali, o que vai acontecer com a frequência, essas coisas, né? Mas quando tá pensando em valor máximo e mínimo, tu tem que pensar só na imagem, tá bom? Entendi. Só pode ser Menos um e um. um ou menos um. Entendi. Exato. Show de bola. E aí, que mais? Certo navio encontra-se atracado num porto. A distância H em UC, unidade de comprimento. De um ponto do casco do navio ao fundo do mar, varia com a maré. Admitindo-se que H seja dada em função do tempo T, essa aí. Se ficar ruim de ler, eu acho que dá pra ler, né? Não, pode continuar aí. Admitindo que H seja dada em função do tempo T por HT igual a 10 menos 3 cosseno, isso entre parênteses 2T, é correto afirmar que, na maré alta, o valor de H em UC será. Aqui, pelo que eu entendi, vai ter alguma coisa da imagem. Então, a gente tem que pegar a imagem do cosseno, certo?
E isso, o cosseno e o seno têm as mesmas imagens, né? Menos 1 e 1. Máximo e mínimo, menos 1 e 1. Então Tá. tu pode Então, pensar da mesma lógica aí. Vai lá, vai lá. Acho que você consegue sozinho. sobre parênteses 2T. Calma, então De fica novo, tu não precisa se preocupar muito com dentro do parênteses, né? 3 vezes menos 1 e depois 3 vezes mais 1, né? 3 vezes Isso. mais 1. Aí vai dar. Como ele tá pedindo a maré alta, né? Tu quer o valor mais alto possível de H. Entendi. Então aqui, ó. Um vai dar 7, né? E o outro vai dar 13. Então é C, né? Porque como ele quer o mais alto, ele quer o 13, exatamente. Por O valor conta que mais no. alto possível aqui é o 13. Entendi. Só isso. Agora ficou muito mais simples. É isso aí, é Aí só sim. pensar nos valores máximos ou mínimos. O seno e o cosseno só podem assumir menos 1 e 1. Mais baixo menos 1, mais alto 1. Entendi. Ó, pegar aqui da prova, então. Também eu tive complicação que é a do triângulo aqui, ó. Da pirâmide. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular, regular, com 21 centímetros de altura e 6 de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos da mesma altura. É da prova, questão 1. Não tô achando. Uma piramidezinha, né? Beleza. Isso. Okay. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de base paralelas e uma pirâmide na base superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 3 cimos de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Certo. Essa aí é mais complicada. Vamos pensar aqui. Bem, uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide. Beleza. Então, pirâmides têm volumes que dependem da sua altura e da área da base. Existe até uma fórmula para volume de pirâmide. Volume de pirâmide, vamos ver. É a fórmula, eu não lembro de cabeça. É 1/3 da área da base vezes a altura. Esse é o volume de uma pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Bem, a base é um quadrado, né? Porque a pirâmide é quadrangular. Então a área de um quadrado a gente sabe que é lado ao quadrado. No nosso caso aqui, como o lado é 6, 6 ao quadrado. E 21 de altura, então a gente já tem o volume da pirâmide, beleza. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. 3 troncos de pirâmide de base paralela e uma pirâmide na superior. É verdade, tu tens ali piramidezinhas cortadas, né, basicamente ali, né? Espaçadas de 1 centímetro entre eles. Tá bom. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto. É verdade, senão não encaixaria, né? Com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco unidos. Então tá bom, então tu tem uma pirâmide, né, de 21, só que tem esses espaços aí entre elas, né? Entre cada bloco. Isso, o que forma um negócio meio esquisitão, assim. Agora eu mesmo estou com uma certa dúvida se essa altura de 21 é a altura com o espaçamento ou sem o espaçamento. Eu acho que é com o espaçamento. Acho que é Se com. o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da base superior, que tem 3 centímetros de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Bem, a parafina é o volume aqui, basicamente, né? Então ele está perguntando quanto de parafina, mas ele não falou nada de Eu acho que dinheiro. então.
A minha ideia que eu acabei de, na hora que você falou aí, seria o seguinte: eu calcular o volume da primeira pirâmidezinha, poder saber o volume dele, e depois calcular o volume da pirâmide inteira pra gente pegar e tirar. Que a gente vai pegar e vai saber quando vai ter o volume sem o topo. Só que ele não fala nada de dinheiro nem nada. Mas a gente É, teria o valor do que ele gastaria, tipo assim. nós temos a diferença de volume, né? Tu quer dizer. Então, tu pode dizer, Uhum, ah, se ele gastava X e a nossa pirâmide agora ficou, sei lá, 50% menor, por exemplo, só supondo, né? Então ele vai gastar 50% menos, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é isso. Então, na prática, aqui a gente tem que achar qual é o volume da piramidezinha, da parte de cima, certo? uhum. Certo. Mas aí, como é que a gente vai achar, uma vez que a gente não tem a altura? Ou a gente tem a altura? Não, acho que. Ele falou Ele falou ali que que os tem de 4 área na blocos de base. mesma altura, né? Como, A gente tem como? a área da base e ele falou aqui que as velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Hum, 3 troncos. Então significa que toda a altura da pirâmide, ela tem que ser dividida por 4 para a gente saber a altura de de cada um cada. dos pedaços. Então, se o 21 ali é contando o espaçamento, então se a gente unisse essa pirâmide toda, a altura real, vamos dizer assim, a altura real, vai ser igual a 21 menos 3, concorda comigo? Uhum. Tirando os espaços ali, a altura é 18. E, como tem 4 blocos de mesma altura, a altura da piramidezinha vai ser 18 dividido por 4, né? Alguma dúvida? Entendi, por conta que ó, nos três ele se ignorou o espaçamento dos três ali de 1 centímetro, virou 18, que é como se tivesse comprimida. Daí a gente dividiu por 4 por conta. Entendi. Isso, 18 por 4 fica 9 meios. 9 meios. Que é a mesma coisa que 4,5, né? 4,5. 4,5. Essa é a Uhum. altura da piramidezinha. Beleza. Daí agora, meu caro, você pode calcular o volume da pirâmide toda e o volume da piramidezinha e pronto. Daí tu Entendi. faz a divisão de um por outro e tu pode dizer quantos por cento a mais você está gastando, por exemplo. Sacou? Ou a menos. Então vai lá, agora faz isso aí que eu acabei de falar. Calcula o volume das duas pirâmides. Da total, né? Tudo junto, e da pequena, beleza? Ok, foi aqui. Tá. Faz aí sem pressa, faz na tua velocidade. Quando chegar na resposta, me fala. 1/3 da área do quadrado da primeira pirâmide, 666 ao quadrado, vezes a altura que vai ser 21. Mas na hora que eu for calcular a primeira pirâmide, eu considero com espaço, né? Eu não considero Não, que seja 18. considera 100. A gente tá falando só da parafina. O espaço ali não interfere em nada na parafina. Então eu vou, na hora que, por exemplo, na primeira ali que se escreveu do volume, então eu tenho que usar 18 na altura, né? Isso. Tá. 18. 6, 36. 1/3 de 36 vai dar quanto? 36. Ué, só divide 36 por 3, né? 12, né? Aham. Igual a 12, 18. 18, 12, 16, 2, 3, 8, 1, 6, 11, 2, 16. Então, o volume da pirâmide inteira vai dar 216 centímetros cúbicos, correto? Correto, correto. Isso mesmo. Daí a da pequena, a gente pega, vai lá, faz da pequena. Igual a 1/3 de altura, não, de lado dela vai ser 3 ao quadrado vezes 4,5.
vai dar 3, né? 9, 1/3 de 3 vezes 4,5. Vezes 4,5, que vai dar 4,5 vezes 3, 15, 3, 12, 13, 13,5. Então, o volume da piramidezinha é de 13,5 Aham. centímetros. Daí, se a gente pegar e tirar, se ele quiser só sem o topo da pirâmide, o volume do negócio estranho lá vai dar 200. Peraí, deixa eu fazer a conta certa, porque se eu fizer de cabeça, estou fazendo errado. 216 menos 13, 13,5. 2, 0. Então, o volume do que sobrasse a piramidezinha vai dar 202,5 centímetros cúbicos. Isso aí. Só que ele passa. Quando ele passa a gastar com parafina para fabricar uma vela? Quanto ele Se tu passará a não gastar? sabe a quantidade de parafina, não importa, não tem como resolver. Mas o importante é tu entender a relação entre elas, né? Então Uhum. agora me diz uma coisa, cara. Qual é o volume? Qual é o volume da original? Da original é Isso. 216. Então o volume da original pelo volume da nova. Agora aqui vai ser a diferença percentual, sacou? Daí vai Ah, ficar 216, tu falou? E agora a nova tem quanto? Ah, sem o pedacinho lá de cima. 202,5. Sem o pedacinho lá de cima ficou com quanto? 202,5. Pronto. Agora é só fazer essa divisão aqui. Tá aí 202,5 dividido por 216, né? Tu vai ter 93%, né? Entendi. Ou seja, tu vai gastar só 93% do que tu estava gastando antes. Beleza? Tem Entendi. esse descontinho aí de 7%, sacou? Entendi. Pode Ó, crer. Diga. a questão depois dessa é a 9, que é: uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio de 3 centímetros, com um volume dado por 4πr ao cubo sobre 3. Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com base de raio sobre 3, cujo volume será dado por π, entre parênteses, raio sobre 3, fecha parênteses, sobre 2. Sobre 2? Não, sobre 2 não. Elevado a 2. Vezes a altura, sendo a altura da nova embalagem. A questão estava isso. Essa aí? Tá, tu tá falando aqui de um objeto que tem um formato esférico e outro que tem um formato cilíndrico e tu quer que o volume seja igual, certo? Porque, ó, Sim. determine a Que altura do vai manter frasco a mesma cilíndrico para ter o quantidade. mesmo volume, certo? Então, tu tem que Uhum. igualar o volume do cilindro com o volume da esfera. O volume do cilindro é πr ao quadrado, h, né, como a gente já conversou na primeira conta, e o Uhum. da esfera é 4πr ao cubo, né, sobre 3, e agora tu tem que se adaptar aos detalhes do enunciado, sacou? Tá aí. Então já dá para cortar um monte de coisa, já dá para trocar uns H, uns R aí por umas coisas, por uns números que ele falou. Tenta primeiro, tá, velho? E eu vou no banheiro e já volto. Na volta tu me diz o que tu fez, tá? Beleza. Vamos lá. Uma indústria de perfumes de base produto totalmente em frascos de raio 3, com volume dado por 4π. Quatro π ao cubo, dividido por 3. Observou-se. Peraí. Frasco cilíndrico. Cadê 4π? Não, pi só. Mas ele seria 3π
Calma. Quatro R3. Ver a redução de custo que foi utilizada facilinos na base. Com raio de base. Raio sub 3. Cujo volume será dado por π. Parênteses. Pera, então, ó. Π vezes o raio sobre 3 por 2. Vezes H. Que vai ser igual a 4π r ao cubo sobre 3. Por 4πr ao cubo sobre 3. Esse R sobre 3 ao quadrado também está ao cubo. Isso faria. Seria R. Ao quadrado vezes H. P4π. R3. Ele não dá o valor de π. Será que é relevante? Será que o π é relevante ou não? Se eu passar H para cá, esse valor com esse valor, esse valor. Será que isso está certo? Três πr sobre 3. Tem sentido? E aí, meu cara, conseguiu resolver? Então, não sei se está encaminhado, se não está, mas, ó, vou explicar quais foram as minhas ideias.
Você botou ali do lado dos dois, certo? Isso. Só que eu acho que eu botei só um negócio diferente, que eu botei o seguinte. Ele fala que o volume que vai ser do cilindro, ele vai ser dado por π vezes aquele ali que tá no segundo parágrafo ali. Ele fala Sim, como é que vai ser. Rzão sobre 3 ao quadrado. Sim, mas é que ali ele está dizendo o caso específico desse cilindro, né? Então, que bom, porque daí dá para cortar muita coisa, né? Então, aí o que eu fiz? Eu botei os dois do lado e eu comecei a matutar aqui. O que eu fiz? Aí isso que eu acho que tá errado. Falei, pô, eu preciso descobrir o H. Eu isolo o H e ficaria essas duas frações dividindo uma a outra. O que eu fiz? Eu fui cortando. Então, o que eu fiz? Eu cortei um π, que deu 3π depois. Eu cortei os dois R's ali, porque como tava entre parênteses sobre 2, que eu lembro, ficaria os dois valores sobre 2, correto? Tipo assim, ficaria 3 ao quadrado e R ao quadrado. Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu cortei os dois R's, que deu um R só. Pegou, foi lá, eu cortei os três. O resultado deu. A altura deu 3 vezes π vezes R sobre 3. E o 4 sumiu? O 4 eu tinha tirado do. Ah, eu confundi. Aí, ó, sabe? Eu considerei como se o 4 fosse. Sabe quando é o 4x e quando você bota um x e tira, fica 3x? Eu É. esqueci que não é junto, é diferente. Ó, vai ficar Entendi. desse jeito depois de cortar tudo. Daí é só substituir o valor do R por 3. Vai ficar 3 vezes 3 vezes 4, que é 36, beleza? Aham. Peraí, deixa eu ver e entender então. Você cortou. Entendi. Cortar, né, velho? Só cortar as coisinhas, nada demais. Né? Não, tô entendendo. Como é que você pegou falar, tipo assim, a lógica, que você pode chegar no 4R, de 1/3 de H igual a 4R. Você cortou o π ali. Tudo que tá vermelho foi cortado, né? Aham. Posso até Esse, fazer aqui, ó, R ao quadrado é Rzão vezes Rzão. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vezes H. Aqui 4π, R. Aqui tá. 3. Então pronto, pô. Corta aqui, corta aqui. Corta esses dois aqui, corta dois aqui. Corta o π, pronto, né? Sobra só o que sobrou lá na última linha, beleza? Beleza, A entendi. conta é cortar, velho. Não fica inventando conta onde não tem, tá? Eles criam essas coisas aí pra ficar fácil, tá bom? Uhum. Tá bom, meu velho. Pô, boa sorte aí na prova. Nós temos outra aula sábado, né? É isso Sim, aí. sim. Aí me traz mais dúvidas no sábado, questões que você tentou fazer e não conseguiu, beleza? Pode deixar. Beleza, já Vou tem outro fazer aluno então. agora, por isso eu tenho que ir finalizando. Valeu, abraço. Muito obrigado. Até Eu mais. que Abraço. agradeço. Tchau.